uma vez que nós estamos num momento escasso de chuva, mas com certeza, se Deus quiser, em algum momento Deus mandará água com abundância e terá por onde passar, sem causar nenhum problema, nenhum constrangimento ao nosso povo de nossa cidade. Construímos também, no segundo ano, iniciamos a construção de uma ponte que possamos dizer, talvez no Pajeú, eu digo aqui, semelhante a ela, essa ponte que foi feita aqui pelo prefeito de Afogados Totonho, essa que passa aqui, que vai na direção de Carnaíba, Tabira, São José e etc. Ponte muito grande, uma ponte estruturadora, talvez seja a segunda maior aqui da região do Pajeú. Pavimentamos o Espírito Santo Velho, abrimos novas artérias, iniciamos anel viário e tudo isso no terceiro ano. No campo, iniciando também um estádio de futebol, lembrando também aqui de que o governo anterior havia construído um estádio de futebol, que até hoje não se sabe aonde. Fui criticado por construir um novo estádio em um lugar que é lá na Coab, e que fui cobrado porque deveria ter construído aonde construíram e de fato não existe a obra, que também isso foi um ato de irresponsabilidade e da falta de compromisso dos vereadores de oposição que foram contrários ao povo e ao erário público. Na zona rural, nós perfuramos diversos poços, colocamos água encanada em 15 comunidades, haja visto ainda a necessidade de colocar água encanada ainda muito mais, mas que o trabalho não vai parar e com certeza irá continuar. Nós também trocamos a frota de automóvel agora no ano de 2004, aliás, nesse último ano agora, no 2012, em maio, antes de maio, durante o ano de 2012, no início, nós compramos veículos, ônibus escolar para garantir conforto e segurança ao aluno, não é? Nós compramos ambulância, nós compramos carro para educação, F4000, compramos carro, viatura pequena Uno, compramos caçamba para a Secretaria de Obras, caçamba nova, compramos carro para a Secretaria de Ação Social, uma picape Fiorini, compramos um Uno também para a Secretaria de Obras, enfim, eu me acho hoje vendo um município totalmente estruturado. E quando disse que iniciamos o governo, que teríamos um compromisso de acabar com a sucata que nós recebemos da gestão passada, que causou um grande prejuízo ao erário público. Graças a Deus, hoje ainda precisa crescer muito mais a frota. Para lhe dizer que eu estou com R$1.566.000 na conta para comprar 6 ônibus zero que já estou licitando. Ônibus para oferecer conforto e tranquilidade aos alunos no campo. Dinca, ontem o candidato Marcílio Pires fez uma crítica aqui, a sua gestão e a gestão Josete, e deu como exemplo o acesso da cidade por Água Branca. Ele disse que Josete deixou abandonado, você pegou e manteve abandonado para dizer que foi abandonado na gestão Josete, e ele deu esse exemplo para dizer que a polarização Dinca e Josete é ruim para a população de Itabira. O que é que o candidato diz em relação a essa crítica ao acesso de Itabira por Água Branca? Ele fala o acesso do ponto de vista do asfalto. Da estrada. Olha, o acesso do asfalto da rodovia José Paulino de Melo, ela não pertence à prefeitura municipal. Aquilo ali é de responsabilidade, a rodovia José Paulino de Melo é de responsabilidade após a saída ali, que é da Laurentino Calheiro, que é o final do perímetro da rodovia, que inicia a rodovia do José Paulino de Melo, do final do perímetro da Laurentino Calheiro, iniciando até o finalmente dela, as extremas da divisa de Itabira com Água Branca, na divisa de estado, Paraíba e Pernambuco. Uma vez que eu levei o conhecimento de Isaltino, secretário, por diversas vezes, pedi audiência a ele, não consegui audiência, mas que levei o conhecimento das pessoas que estão lá a responder, diretor do DR, ao doutor Luiz de Castro, e pedi por diversas vezes que viesse tapar aqueles buracos. Uma vez que eu não posso agora, nós vivemos em momentos difíceis, uma vez que os recursos são escassos. Vocês sabem que nós vivemos exclusivamente, sobrevive o município apenas do FPM. Eu não poderei agora estar recuperando rodovia que pertence ao Estado e não ao município. Se Marcílio, com todo respeito, ele não compreende e não sabe até onde vai o perímetro urbano de nossa cidade, e que a rodovia de onde inicia e que ela realmente a sua recuperação
ela tem por obrigação de ser reestruturada e recuperada pelo Estado e não pelo município. Se ele não sabe, ele deveria primeiro se orientar para poder fazer comentários sobre esse caso. Diga, tem uma questão que a gente não poderia deixar de tocar. Ontem eu falei com o doutor Marcílio, porque são casos diferentes, mas os dois candidatos têm ação de impugnação pelo Ministério Público. E ontem, aqui e em outros momentos, tem se colocado que a sua situação seria mais complexa, mais delicada do que a situação de Marcílio. E que, inclusive, o procurador teria já dado parecer pela manutenção do indeferimento. Marcílio ontem disse aqui que o senhor, independente da decisão, vai ter que, inclusive, recorrer a Brasília. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor realmente entende que há uma dificuldade para ser candidato à prefeitura? Está tranquilo em relação a isso com a sua assessoria jurídica? O que é que o senhor tem a dizer à população sobre essa questão? Desde o início da ação do doutor Aragão, esse caso tem repercutido muito na imprensa em Itabira e também fora do município. Na realidade, a gente é inegável dizer que nós estamos com uma ação possamos dizer, de reparações e de, evidentemente, de o direito, que o nosso direito é bom. Uma vez que eu tenho aqui em mãos, eu quero até dizer, a orientação que Marcílio pede para seguir, eu acho que ele foi infeliz com as suas colocações, porque Marcílio não é juiz, Marcílio não é desembargador, sei que tem um juiz, e parece-me que está até no TSE, e que se isso na realidade ele espera de que nós estamos aguardando o julgamento do TRE, porque o Ministério Público pediu pela impugnação do pedido de registro de candidatura, porque o Ministério Público foi recomendado para impugnar todas as candidaturas, uma vez que elas tivessem, por exemplo, rejeição pela Câmara de Vereador. Então, eu tenho aqui, inclusive, quero que você veja, tem uma certidão do tribunal que diz que nada consta, tá? Aqui você vai ver a data recente aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos, quando diz, pela rejeição, que o tribunal rejeitou minhas contas, ele diz que a ausência do dano do erário público, portanto, não há danos ao erário público. Eu não causei danos ao erário público, está aqui dito pelo tribunal, portanto, não afasta a irregularidade do ponto de vista de rejeição, mas ele diz que o gestor não causou prejuízo ao erário público. Eu vou explicar aqui, peço, é bem rápido, para que a gente possa fazer uma explanação e todo mundo entenda de que, de fato, eu não causei prejuízo, eu não me apropriei do dinheiro público, e que está aqui dito pelo próprio Tribunal de Contas, que você vai ficar em mãos para você depois não ter nenhuma dúvida e você possa, de fato, fazer uma análise e que você possa tomar conhecimento da matéria. O Tribunal de Contas rejeitou minhas contas. Por que rejeitou? Vou lhe explicar. Primeiro, ele diz o seguinte: considerando que o descumprimento do limite das despesas com pessoal estabelecido no artigo 19 ao artigo 20 no inciso 3º, aí tá, eu não vou por aí para não demorar muito, né, complementado, número 101/2000 tal, considerando que os relatórios aqui, aí diz o seguinte, que eu excedi com a despesa pessoal, né, o primeiro item. Então, por que eu excedi com a despesa pessoal? Porque realmente nós só podemos gastar com despesa do pessoal até 54%, é o limite prudente. Né? Passou de 54%, você está infringindo o artigo da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando nós contratamos no início da nossa gestão, nós estávamos realmente no caminho certo. Você sabe que nos meses de janeiro, fevereiro e março, a receita é boa. A partir de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a receita ela cai por conta que a União começa a fazer o repasse, que é da restituição do imposto de renda. E aí a gente fica realmente, como ela é uma receita que ela oscila para cima e para baixo, ela baixa, você começa a entrar no vermelho. E aí você não pode, de fato, demitir o povo que está prestando serviço no município. Mais uma vez, dizer o seguinte, para resumir. Então, se eu excedi dos 54 para os 61, quando eu contratei, eu estava apenas em 49 e foi excedendo por conta que a receita foi baixando e foi você ultrapassando o limite prudencial. Por conta disso, você teria que demitir. Então, se o governo municipal haja visto, havia necessidade de continuar com o seu funcionamento, com sua máquina funcionando, não havia realmente nenhum, naquele momento, fazer com que a gente pudesse fazer uma demissão para atender os requisitos da lei de responsabilidade fiscal para ficar dentro
do permitido, que era o